Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente bate papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas está chegando agora, seja bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, assiste outros vídeos. Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Vingadores, a busca pelo Visão. Eu estou aqui com essa edição encadernada da Panini, com aproximadamente aí 224 páginas, que vai reunir West Coast Avengers, né, a revista dos Vingadores da Costa Oeste, 42 aos 50, e mais uma historinha curta publicada em outra revista lá fora. Essa fase aqui ela foi totalmente escrita e desenhada pelo John Byrne, que na época estava, não sei se no auge, mas estava em alta no mercado americano e tudo que ele fazia virava ouro. A gente vai ver que tem muita coisa bacana aqui nessa história também, mas antes da gente entrar propriamente nessa edição aqui, eu quero só fazer chamar a atenção, né, para a galera que está me aguentando aí desde o início do canal, que a primeira resenha de quadrinhos que eu fiz foi o encadernado Visão e Feiticeiro Escarlate Dia das Bruxas. Lá no início, lá em março de 2021, quando a gente começou aqui o canal, tinha acabado de terminar a WandaVision, né, a série, e eu fiz a resenha do encadernado, que tinha alguma coisa muito pouca relacionada à série. Eu tô chamando a atenção porque este encadernado aqui, não que ele seja uma continuação direta, mas ele tem alguns pontos em comum com esse primeiro que eu falei, que seria também alguma coisa daqui a gente vai poder relacionar com aquela história que eu comentei e também com a série WandaVision. E outra coisa que eles têm em comum é que essa história aqui também não tem nada a ver com o que foi mostrado no WandaVision, tá? Nada a ver, em termos de história, em termos de argumento. Claro, isso aqui, de alguma forma, serviu de base, serviu de referência para algumas coisas que a gente viu na série, e é basicamente sobre isso que a gente vai comentar aqui, beleza? Então olha só, para a gente começar aqui de fato o nosso bate-papo, deixa eu começar mostrando aqui um pouquinho para vocês da edição. Olha, a gente já começa com a página aqui, que é a reprodução de uma capa, né, com o Visão branco. Ou seja, se tem alguma coisa que a gente pode falar que tem mais a ver entre a revista e a série, é justamente o fato do Visão branco. O Visão ter sido desmontado, melhor dizendo, e ter retornado nessa forma branca, tipo uma aparição, um fantasma, né, uma visão mesmo, né? Isso aqui nos Estados Unidos foi uma homenagem que eles quiseram fazer pro nome do personagem, dar uma aparência dele mais de visagem, visão, enfim. Mas olha só, a história vai começar com o Visão justamente desaparecendo, sendo capturado, né? A Wanda acorda aqui e o Visão não tá lá e ela não sabe o que tá acontecendo e tal, e ela sai pelo complexo dos Vingadores da Costa Oeste e para tentar descobrir cadê o Visão. Lá pelas tantas, vai começar uma série de confusões aqui, ela vai encontrando o pessoal, de repente chega o Ultron aqui, começa a atacar a galera, enfim. É uma coisa que parte logo direto para a ação, mas não dá muitas explicações, né? Então a gente vai sendo meio que apresentado para os personagens, né? A gente tem o Magnum aqui, a gente tem todos os outros integrantes dos Vingadores da Costa Oeste na época, né? Aqui a gente tem alguns deles na capa, né? O Gavião Arqueiro, que também ganhou série, o Magnum, a Tigra, a Vespa, enfim. Resumo da ópera. Nessa primeira edição a gente descobre que o Visão desapareceu. Aqui, da mesma forma como que no encadernado primeiro lá do Dia das Bruxas, a gente vai ter recontada de alguma forma a origem do Visão, a origem que a gente tinha até então. Eu vou logo falar para vocês do que se trata isso, né? Então, toda aquela história dele ter sido feito a partir do corpo do Tocha Humana, o Tocha Humana original, que era um androide e tal, ter tido as memórias do Magno implantadas nele, tudo isso é recontado aqui, meio que para preparar a grande reviravolta que o John Byrne fez no título. Porque tem isso também, e isso é interessante a gente comentar. O Byrne, ele era conhecido por toda vez que ele chegava em algum lugar, em alguma revista nova, ele promovia uma grande reviravolta, ele abalava uma grande certeza, enfim, ele dava uma remexida nas coisas. E geralmente com um sucesso muito grande, como foi o caso aqui. Tanto que a gente está aqui vários anos depois, essas histórias são do longínquo ano de 1985, e a gente está falando delas aqui hoje,
A gente está falando que influenciaram séries recentes, né? Então, enfim, se tornaram histórias importantes, ou talvez até clássicas, dos Vingadores ou dos personagens principais aqui envolvidos, tá? O que tem de mais coisas que a gente pode comentar aqui? Olha só, a gente tem aqui, de novo, algumas recapitulações. A gente tem o casamento do Visão e da Feiticeira Escarlate, que aconteceu em uma história publicada no encadernado, que eu estou falando insistentemente aqui desde o início, para vocês darem uma olhada lá no vídeo de novo. Mas aqui também vai começar, olha só, cadê? A saga, vamos colocar assim, dos gêmeos da Wanda, né? Aqui a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada com eles, né? Que tem alguma coisa diferente. A gente vai ver aqui ao longo das histórias uma sucessão de babás que a Wanda contrata e sempre tem alguma coisa estranha acontecendo com as crianças. Isso não é muito mostrado aqui neste encadernado. O Byrne ele só brinca com essa ideia e vai jogando algumas pistas, tá? Isso vai ser explorado na próxima fase dele no título, que, salvo engano, já está até programada para Panini republicar. Aí essa questão dos gêmeos vai ter mais destaque. Aqui a gente está tratando ainda da questão do Visão. E como eu disse, lá pelas tantas, a Wanda descobre que ele foi capturado e foi desmontado, tá? Isso tem a ver com uma questão de algumas histórias um pouco mais antigas dos Vingadores que eles citam aqui, uma vez que o Visão surtou e tentou dominar o mundo e tal. Mas ter lido essas histórias não é essencial para você entender o que está aqui, tá? Só aceita essa informação e segue a procissão aí. Da feita que o Visão é desmontado, tem-se todo um drama, né? Porque como é que vai ser, como é que a gente vai conseguir recuperar o Visão, etc e tal. E entremeado a isso, vão ter dramas de outros personagens dos Vingadores também. O Byrne tentou fazer um pequeno plotzinho para cada um dos personagens. No meio disso, como eu já falei, tem a questão dos gêmeos que vira e mexe vão aparecer, ainda que seja em uma página a cada edição, vai aparecer alguma coisa deles ali para ir construindo esse mistério que vai ser explorado futuramente. E a gente vai ter uma grande sucessão de situações que vão entremeando essa busca pelo Visão, né? Ou algumas outras ameaças, outras coisas que vão acontecendo, e essa descoberta do que aconteceu de fato com o Visão, ela vai se prolongando por todas essas edições, tá? A gente vai ter, por exemplo, aqui, olha, a chegada do agente americano, John Walker, que a gente também já viu estrear na série do Falcão e Soldado Invernal. Então ele chega de sopetão aqui nos Vingadores, né, para ser um membro da equipe. Os Vingadores, eles tinham uma ligação forte com o governo, então ele foi um membro meio que imposto na equipe, né? Então, só para dar uma dica aí, né, do que estava rolando na época, olha aqui a reprodução da capa que eu mostrei no início, tá? Que é uma homenagem de uma capa antiga também dos Vingadores, né, com o Visão na sua forma original. E a gente vai ter aqui a primeira aparição dele nos quadrinhos, nessa sua nova forma, né? E é basicamente aquilo que foi mostrado na série. Ele consegue ser reconstruído, ele tem todas as memórias do que aconteceu com ele, com os Vingadores, mas ele não tem as emoções, ele não tem os sentimentos. E aí é que começa a desenrolar o verdadeiro drama da história, porque nos quadrinhos ele desenvolveu a consciência porque ele teve os padrões mentais de outro herói, o Magnum, que é esse que está aqui na capa, ó, implantados nele. Só que agora, aqui nessa história, o Magnum não quer passar por isso de novo, porque da primeira vez ele não teve opção. Copiaram os padrões mentais dele e jogaram lá. Agora que ele tem escolha, ele não quer passar por isso de novo. E até porque aí tem aquele toque, né, de novela mexicana e tudo mais, ele está desenvolvendo sentimentos pela Wanda. Porque afinal de contas, se ela se apaixonou pelo Visão e o Visão se apaixonou por ela e os padrões mentais do Visão eram do Magnum, é meio que natural que o Magnum também tenha ou desenvolva algum tipo de sentimento pela Wanda. Então, a história vai mais ou menos aí nessa pegada, só para vocês verem que não tem realmente muito a ver com o que apareceu na série do WandaVision, né? É só para dar aquela referência mesmo, olha. E de novo, estou mostrando isso aqui porque é bastante importante a questão dos filhos da Wanda, que aparecem, desaparecem, somem da realidade, alguma coisa nesse sentido. É a informação que a gente tem até agora. E isso, só para dar um outro detalhe, vai ser explorado também alguns anos depois pelo Brian Michael Bendis, que vai justamente, isso aqui que está sendo construído aqui pelo Byrne, vai desembocar
na saga que a Wanda fica louca, que ela mata todos os Vingadores e vai desembocar na Dinastia M, enfim, uma série de repercussões construídas a partir de uma ideia que o John Byrne plantou aqui nessa fase dele nos Vingadores. Beleza? Então, assim, só para registrar também, em duas das histórias, a gente vai ter aqui a participação da Mulher Hulk e do Capitão América, do Steve Rogers, tá? Não vai ter porrada entre ele e John Walker aqui, eles nem se encontram, mas enfim, participam. Vão ter outras coisas bacanas aqui para quem curte os quadrinhos, né? Aqui foi a primeira aparição de uma equipe tosca, que é dos Vingadores Centrais, né? Que o Gavião Arqueiro sai dos Vingadores da Costa Oeste, encontra essa galera aqui e resolve se tornar o líder deles para transformá-los em heróis de algum valor, né? Então é misturado um pouco com humor, com coisas interessantes. Esses Vingadores Centrais até chegaram a aparecer em outras histórias, enfim. Mas não é o foco principal da trama aqui. O lance é que, a partir dessas tentativas de restaurar o Visão, a gente vai perceber que, na verdade, tudo que se sabia até então da origem dele está enganada. Eles encontram, os Vingadores vão atrás do Professor Horton, que é o criador do androide do Tocha Humana original, para ver se ele consegue ajudar de alguma forma. E ele diz, olha, esses componentes aqui eles são até baseados na tecnologia que eu desenvolvi, mas esse não é o androide original, esse não é o corpo do Tocha Humana original. E isso era uma certeza absoluta até 1985, né? Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Tocha Humana original, eu já comentei aqui também nas resenhas de quadrinho sobre o encadernado dos Invasores. Eu vou deixar aqui o card, não que conte a origem dele lá, mas se quiserem conhecer um pouquinho mais os personagens, são histórias interessantes. Mas voltando aqui, no final das contas, essa embolada toda do Visão não ser o Tocha Humana original e toda essa confusão serviu para trazer o personagem de volta. Então aqui nos Vingadores da Costa Oeste, o Tocha Humana original volta à vida. O androide que estava enterrado aí há sei lá quantas décadas, por conta dessa confusão toda, eles foram atrás, cavucaram ali, literalmente, e encontraram o corpo dele num cemitério, né? Aqui nessa edição vai ser contado também um pouquinho do passado do Tocha Humana original, né? Deixa eu só localizar aqui. Olha, os confrontos que ele teve com o Namor, o tempo que eles passaram na equipe dos Invasores, que é esse encadernado que eu citei para vocês, que eu deixei ainda agora ali no card. Então tudo isso o Byrne vai costurando. E como ele estava, salvo engano, ele estava ainda nessa época escrevendo também o Quarteto Fantástico, ele coloca até algumas referências de coisas que ele tinha escrito lá no Quarteto Fantástico para justificar aqui, olha. Então, não sei se alguém vai lembrar aqui dessa personagem da Frankie Ray, né? Então, tudo isso o Byrne vai costurando aqui habilmente para justificar a proposição dele de que o Tocha Humano original não é o Visão. Ou seja, ele vai realmente embasar isso bem na cronologia, usando diversas referências e alterando um pouquinho as coisas, mas de uma forma bem interessante e bem construída, né? Tanto que isso virou o novo cânone. Outra coisa interessante também, só um detalhe, a gente vai ter aqui nessa revista, olha, a chegada mais uma vez da Agatha Harkness, que também é uma personagem que aparece no primeiro encadernado que eu citei lá do Wanda e Visão. Lá a Wanda conhece a Agatha e começa a estudar a magia, e aqui a Agatha retorna para a vida da Wanda justamente por conta disso que eu venho insistentemente falando aqui, que é esse mistério dos bebês, que vai se desenrolar no próximo encadernado aí. Então, no final das contas, a gente vai estabelecer aqui, sem sombra de dúvidas, que o Visão não é o Tocha Humana original. O Tocha Humana original volta à vida, volta à ação, passa a integrar os Vingadores da Costa Oeste, né? Ganha um uniforme novo e tal, toda aquela confusão. E a gente termina aqui esse encadernado com o retorno do Homem de Ferro para a equipe, mas no final das contas com mais dúvidas, com mais incertezas do que respostas. A gente meio que resolve aqui a questão do Visão, mas ele é colocado num novo status, né? De ser aquele personagem insensível. A gente tem esse relacionamento difícil dele com a Wanda. A gente tem a questão do triângulo, entre aspas, do triângulo amoroso da Wanda, Visão e do Magnum. E a gente tem o que foi pano de fundo nesse encadernado aqui, que é o mistério dos bebês, que vai se desenvolver nas próximas edições, que devem ganhar também um novo encadernado pela Panini futuramente.
Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido das curiosidades que a gente separou aqui para conversar. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário e a gente se encontra numa próxima resenha.